Benedita era uma mulher de seus 70 anos, de semblante calmo e olhar que carregava a experiência de quem enfrentou uma vida cheia de desafios. Moradora de um bairro simples no interior de São Paulo, ela havia dedicado sua vida à família, especialmente à única filha, Fernanda, que com esforço e sacrifício conquistou uma vida de luxo e sucesso. Apesar de viver em realidades tão diferentes, o laço entre mãe e filha permanecia forte. Pelo menos era o que Benedita acreditava. Há meses Fernanda parecia distante. As chamadas telefônicas se tornaram escassas e rápidas. As visitas, antes frequentes, haviam desaparecido. É a correria da vida dela, Benedita dizia a si mesma, tentando justificar o silêncio da filha. Mas no fundo, uma inquietação crescia em seu peito. Fernanda sempre fora carinhosa e atenciosa, e aquele distanciamento não combinava com a mulher que Benedita conhecia. Uma noite, enquanto o vento frio assobiava pelas frestas da janela, Benedita sentou-se em sua poltrona desgastada, segurando uma foto antiga de Fernanda. Era do dia em que a filha havia se formado na faculdade. Aquele sorriso largo, cheio de vida, parecia distante agora. Algo estava errado, e Benedita sabia disso. Chega de esperar, murmurou, decidindo que no dia seguinte pegaria o primeiro ônibus para a cidade grande. Precisava ver Fernanda, precisava entender o que estava acontecendo. A viagem até a casa de Fernanda foi longa e cansativa, mas Benedita estava decidida. A mansão era um contraste gritante com sua casa modesta. Um enorme portão de ferro forjado, ladeado por um muro alto coberto de eras. A fachada era imponente, com janelas enormes e um jardim tão bem cuidado que parecia saído de uma revista. Benedita hesitou por um instante antes de apertar a campainha. Depois de alguns minutos, uma mulher alta e austera abriu o portão. Era Jéssica, a governanta. O olhar frio e a postura rígida imediatamente causaram uma impressão ruim em Benedita. "Quem é a senhora?" perguntou Jéssica, sem esconder a impaciência. "Sou Benedita, mãe da Fernanda. Vim visitá-la", respondeu com firmeza, apesar do incômodo que sentia. Jéssica estreitou os olhos, como se avaliando Benedita. Após alguns segundos de silêncio constrangedor, respondeu: "Fernanda não pode receber visitas no momento. Está indisposta." O coração de Benedita acelerou. Indisposta? Como assim? Fernanda nunca mencionara estar doente. "O que ela tem? Por que não me avisou?" perguntou, tentando esconder a preocupação na voz. "Está se recuperando de um resfriado forte. O médico recomendou repouso absoluto", explicou Jéssica sem muita emoção. "Volte em outro momento." Antes que pudesse argumentar, Jéssica fechou o portão, deixando Benedita ali, perplexa. Algo estava errado. O instinto materno gritava, dizendo que aquela explicação não fazia sentido. Benedita não ia embora sem respostas. Sem alternativas, Benedita resolveu se hospedar em uma pousada próxima. Enquanto descansava em um quarto simples, sua mente fervilhava. Decidiu que voltaria à mansão no dia seguinte, mas desta vez, observando tudo com mais atenção. O comportamento de Jéssica, a desculpa vaga sobre a doença de Fernanda, tudo parecia suspeito. Na manhã seguinte, Benedita voltou à mansão, mas dessa vez manteve-se à distância, escondida atrás de uma árvore no jardim de uma casa vizinha. De lá, pôde observar os movimentos na propriedade. Jéssica parecia comandar tudo, dando ordens aos empregados com uma autoridade que parecia ir além do papel de uma simples governanta. Já Henrique, o marido de Fernanda, apareceu apenas uma vez, entrando rapidamente em um carro de luxo e saindo sem olhar para os lados. Benedita sentiu um aperto no peito. A filha não dava sinal de vida, e a mansão, tão grandiosa, parecia mais uma prisão. Durante sua vigília, Benedita conheceu Carlos, o jardineiro da mansão. Ele era um homem simples e atencioso que logo percebeu a aflição de Benedita. Após algumas trocas de palavras, Carlos revelou que também achava estranho o comportamento de Jéssica e Henrique. Segundo ele, Fernanda não era vista há semanas e os empregados eram proibidos de entrar em seu quarto. "Dona Benedita, algo de errado está acontecendo, mas é difícil saber o quê. A Jéssica vigia tudo e o Henrique é um homem perigoso", disse Carlos em um tom que misturava preocupação e medo. Benedita sentiu uma pontada de desespero.
A cada nova informação, a situação ficava mais assustadora. Mesmo assim, a determinação crescia. Não importava o que fosse necessário, ela descobriria a verdade. No final daquele dia, Benedita decidiu agir. Com a ajuda de Carlos, conseguiu se infiltrar na mansão durante a noite. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, Benedita percebeu o luxo exagerado que a cercava. Tapetes caros, lustres de cristal, obras de arte nas paredes. Mas nada daquilo importava. Seu único objetivo era encontrar Fernanda. Ao chegarem próximos ao quarto onde, segundo Carlos, Fernanda estava confinada, ouviram passos. Jéssica estava se aproximando. Benedita e Carlos se esconderam rapidamente atrás de uma porta. O coração de Benedita batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Por fim, Jéssica passou sem perceber nada. Benedita sabia que o caminho seria perigoso, mas seu amor por Fernanda era maior do que qualquer medo. A noite em que Benedita se infiltrou na mansão, ao lado de Carlos, foi apenas o início de sua jornada por respostas. Após escaparem por pouco da vigilância de Jéssica, Benedita percebeu que não poderia confiar apenas na sorte. A situação era mais grave do que imaginara e ela precisava de um plano mais estruturado. No dia seguinte, enquanto fingia ser uma simples moradora da região, Benedita voltou a observar os arredores da mansão. Carlos a encontrou novamente, trazendo novidades. Dona Benedita, ontem, depois que voltamos, ouvi a Jéssica falando ao telefone. Ela mencionou que Fernanda está trancada no quarto principal e que não quer que ninguém se aproxime, disse ele baixando o tom de voz. Parece que estão escondendo algo muito sério. O coração de Benedita apertou. Sua filha estava tão perto e, ao mesmo tempo, inacessível. Determinada, ela e Carlos decidiram agir naquela mesma noite. Precisavam entrar novamente, mas desta vez com um objetivo claro: encontrar Fernanda e entender o que realmente estava acontecendo. Ao cair da noite, Benedita e Carlos colocaram o plano em prática. Carlos, que conhecia bem os arredores, encontrou uma janela lateral que dava acesso ao porão da casa. O porão era um lugar escuro e abafado, repleto de caixas e móveis antigos. De lá, subiram silenciosamente até o primeiro andar. O corredor principal da mansão estava mergulhado em penumbra, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. Benedita sentia as mãos trêmulas, mas sua determinação era maior que o medo. Quando chegaram à porta do quarto principal, onde Fernanda supostamente estava, Benedita hesitou por um instante antes de girar a maçaneta. A porta estava trancada. Eu sabia, Benedita murmurou frustrada. Talvez tenhamos outra chance amanhã, sugeriu Carlos, mas Benedita balançou a cabeça. Não, ela está aí dentro e eu preciso vê-la. Carlos olhou ao redor e encontrou um pequeno pedaço de arame sobre uma mesa próxima. Com habilidade improvisada, conseguiu destrancar a porta, que se abriu com um rangido baixo. Dentro do quarto, Benedita encontrou Fernanda deitada em uma cama enorme, cercada por travesseiros e cobertas de cetim. O rosto da filha estava pálido, e os olhos, fundos, refletiam um cansaço profundo. Mãe? Fernanda sussurrou com a voz fraca. Minha filha. Benedita correu até ela, segurando suas mãos frias. O que fizeram com você? Antes que Fernanda pudesse responder, passos apressados ecoaram pelo corredor. Jéssica apareceu à porta, com o rosto transbordando de raiva. O que está fazendo aqui? Você não tem o direito de estar neste quarto, gritou Jéssica. Carlos tentou intervir, mas Jéssica puxou Benedita pelo braço, afastando-a de Fernanda. Saia agora ou chamarei a polícia, ameaçou Jéssica. Benedita, ainda que relutante, sabia que precisava recuar para proteger Fernanda. Antes de sair, no entanto, ela prometeu à filha. Eu vou voltar para te salvar, eu prometo. De volta à pousada, Benedita chorou, sentindo-se impotente. Carlos tentou consolá-la, mas parecia não haver saída. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma jovem chamada Mariana, que trabalhava na cozinha da mansão, apareceu na pousada à procura de Benedita. Preciso falar com a senhora, disse ela com um tom de urgência. Mariana revelou que também estava desconfiada das ações de Jéssica e Henrique. Segundo ela, os dois estavam controlando Fernanda para ter acesso à sua fortuna. Henrique havia feito Fernanda assinar documentos enquanto ela estava debilitada,
Mas Mariana suspeitava que algo mais grave estava por trás da doença de Fernanda. Eles estão medicando-a com algo estranho. Vi Henrique misturando um pó branco no chá dela, contou Mariana. A revelação foi um choque para Benedita. Aquilo explicava o estado debilitado da filha, mas também significava que o tempo era curto. Benedita sabia que precisava de aliados mais poderosos. Ela e Carlos foram até a delegacia local, mas a recepção não foi das melhores. O delegado, um homem de meia idade, parecia mais preocupado com a influência de Henrique do que com as acusações de Benedita. Sem provas concretas, não posso fazer nada, ele afirmou indiferente. Frustrada, Benedita decidiu agir por conta própria. Com a ajuda de Mariana, que prometeu colaborar de dentro da mansão, Benedita planejou um novo ataque. Desta vez encontrariam provas irrefutáveis dos crimes de Henrique e Jéssica. Na noite seguinte, enquanto Henrique estava fora, Mariana deixou uma janela aberta para Benedita e Carlos. Eles entraram na mansão novamente, desta vez com um plano mais ousado. Enquanto Carlos distraía Jéssica, Benedita e Mariana foram até o escritório de Henrique. Lá, encontraram uma gaveta trancada, que Mariana conseguiu abrir com uma chave que havia roubado. Dentro, havia uma pilha de documentos. Entre os papéis, Benedita encontrou um contrato que transferia grande parte dos bens de Fernanda para Henrique. Além disso, havia registros de compras de medicamentos controlados e receitas assinadas por um médico que parecia estar envolvido no esquema. Temos o que precisamos, disse Benedita, segurando os documentos com firmeza. Antes que pudessem sair, Jéssica apareceu. Mariana tentou distrair a governanta, mas Jéssica percebeu o que estava acontecendo e começou a gritar. O barulho atraiu outros empregados e a confusão tomou conta da casa. Carlos apareceu a tempo de ajudar Benedita e Mariana a escapar pela janela do porão, levando os documentos consigo. O grupo correu até o carro de Carlos, que estava estacionado em uma rua próxima. Agora temos provas. Vamos levá-las à polícia, disse Benedita ofegante. Na delegacia, o delegado finalmente levou a denúncia a sério. Com os documentos em mãos, ele ordenou uma investigação imediata. Poucas horas depois, policiais cercaram a mansão e prenderam Jéssica e Henrique. Fernanda foi resgatada e levada ao hospital, onde os médicos confirmaram que ela estava sendo envenenada gradualmente. Os exames mostraram traços de substâncias tóxicas em seu organismo, corroborando as acusações contra Henrique e Jéssica. A prisão de Henrique e Jéssica trouxe alívio imediato para Benedita, mas a batalha estava longe de terminar. Fernanda ainda estava internada no hospital, sua saúde comprometida pelos meses de envenenamento. Embora Benedita tivesse conseguido resgatá-la, as consequências físicas e emocionais daquele período sombrio seriam mais difíceis de curar. No quarto do hospital, Fernanda parecia mais frágil do que nunca. Seu corpo estava magro, o rosto abatido, mas o olhar, embora cansado, carregava uma centelha de esperança ao ver sua mãe ao lado de sua cama. "Mãe, você me salvou", disse Fernanda com a voz fraca, mas cheia de emoção. "Você é minha filha, meu amor. Eu nunca deixaria ninguém te machucar", respondeu Benedita, segurando as mãos dela com delicadeza. Os dias no hospital foram marcados por momentos de ternura e reflexões profundas. Fernanda começou a se abrir sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. Tudo começou com pequenas discussões entre mim e Henrique. Ele dizia que eu trabalhava demais e que estava negligenciando nossa relação. Quando comecei a me sentir mal, ele insistiu que eu parasse de trabalhar e deixasse tudo nas mãos dele. Achei que ele estava cuidando de mim, mas na verdade... Fernanda pausou, a voz embargada pela emoção. Benedita apertou a mão dela, incentivando-a a continuar. Ele estava me controlando. Eu não conseguia pensar com clareza. Jéssica sempre me dava chás e remédios, e eu só piorava. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde. Ele me isolou de todos, até de você. As lágrimas rolavam pelo rosto de Benedita. Ela sentia um misto de tristeza e raiva por tudo que a filha havia suportado. Mas aquele não era o momento de remoer o passado. Era a hora de construir um futuro melhor. Enquanto Fernanda se recuperava, o caso de Henrique e Jéssica ganhava repercussão. A polícia descobriu que Henrique estava envolvido em outros esquemas fraudulentos, utilizando o nome de Fernanda para desviar dinheiro e realizar negócios ilícitos. Durante o julgamento,
Henrique tentou alegar que agiu por amor, mas as provas eram contundentes. O contrato de transferência de bens, as receitas médicas falsas e os depoimentos de Mariana e Carlos foram suficientes para condená-lo por tentativa de homicídio, fraude e abuso emocional. Jéssica também foi condenada como cúmplice, recebendo uma pena severa. Para Benedita, assistir ao julgamento foi doloroso, mas necessário. Cada sentença proferida pelo juiz era como um peso sendo retirado de seus ombros. Justiça foi feita, minha filha, disse Benedita a Fernanda, quando voltaram para casa após o veredito. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Fernanda enfrentou uma longa jornada de recuperação física e psicológica. Com o apoio de Benedita, ela começou a reaprender a viver. Benedita mudou-se temporariamente para a casa da filha, transformando o ambiente antes sombrio e opressor em um lar cheio de calor e amor. Todos os dias, ela preparava refeições nutritivas, lia histórias e passeava com Fernanda pelo jardim. Você sempre cuidou de mim, mãe. Agora é minha vez de cuidar de você, disse Fernanda certa manhã, enquanto tomavam café juntas. Aquela frase foi como um bálsamo para o coração de Benedita. Ela percebeu que, apesar de tudo, o vínculo entre mãe e filha havia se fortalecido de uma forma única. Benedita nunca esqueceu o papel essencial que Mariana e Carlos desempenharam em sua jornada. Com a ajuda de Fernanda, Benedita encontrou uma forma de recompensá-los. Mariana recebeu uma bolsa de estudos para concluir a faculdade de enfermagem, seu grande sonho. Já Carlos, que sempre fora apaixonado por plantas, ganhou um pequeno viveiro onde pôde abrir seu próprio negócio. Vocês dois salvaram minha vida. Nunca esquecerei o que fizeram por mim e pela minha mãe, disse Fernanda ao entregar os presentes. Mariana e Carlos ficaram emocionados, mas insistiram que não haviam feito nada de extraordinário. Dona Benedita nos mostrou o que significa lutar por alguém que amamos. Apenas seguimos o exemplo dela, respondeu Carlos. Com o tempo, Fernanda decidiu vender a mansão e recomeçar em um lugar mais simples, onde pudesse se concentrar em sua saúde e em seus verdadeiros valores. Dinheiro não traz felicidade, mãe. Aprendi isso da forma mais difícil, disse Fernanda, enquanto empacotavam os pertences para a mudança. Benedita sorriu, orgulhosa da maturidade da filha. O que importa é que estamos juntas. O resto é só detalhe. Fernanda escolheu uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, próxima ao lugar onde Benedita vivia. Ali, as duas começaram uma nova rotina, cheia de momentos simples, mas preciosos. Ao longo dos anos, Fernanda transformou sua experiência em inspiração para outras pessoas. Ela começou a dar palestras sobre abuso emocional e financeiro, compartilhando sua história para ajudar mulheres que enfrentavam situações semelhantes. Minha mãe foi meu exemplo de força. Foi ela quem me mostrou que vale a pena lutar, mesmo quando tudo parece perdido, dizia Fernanda em suas palestras com um brilho nos olhos. Benedita, por sua vez, sentia-se realizada ao ver a filha florescer novamente. Apesar da idade avançada, ela participava de todas as palestras, sentada na primeira fileira, orgulhosa de sua menina. Ela sempre foi forte, só precisava lembrar disso, dizia Benedita com um sorriso. Certa tarde, enquanto tomavam um chá no quintal da nova casa, Fernanda segurou a mão de Benedita e olhou nos olhos dela. Obrigada por nunca desistir de mim, mãe. Você é minha heroína. Benedita, com lágrimas nos olhos, respondeu. E você é minha razão de viver, minha filha. Sempre foi. As duas se abraçaram, sentindo a profundidade daquele momento. A dor do passado havia ficado para trás, dando lugar a uma relação ainda mais forte e cheia de amor.